Fernando Brandão é quem fala comigo ao vivo ainda sobre esses incêndios, né, que a gente tem visto desde o último fim de semana. Tem muita investigação acontecendo, pessoas sendo presas, né, Fernando? E o prejuízo muito grande lá no estado de São Paulo. É isso mesmo, Wilker. Bom dia para você, para quem está ao vivo com a gente aqui no Brasil hoje. Prejuízo, de acordo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de cerca de R$ 1 bilhão. E, infelizmente, esse número pode ser ainda maior, porque os dados ainda estão sendo levantados e tudo mais. Então, a gente ainda tem um balanço parcial. O balanço oficial deve ser divulgado nos próximos dias, mas, infelizmente, o governo já conta com esse prejuízo de mais de R$ 1 bilhão. Mais de 3.800 propriedades rurais no interior de São Paulo foram atingidas pelas chamas e aí nós tivemos 144 cidades com esses problemas. Então a gente tem, o governador destacou também, Wilker, que a cultura de cana-de-açúcar foi a mais afetada na questão do agronegócio, viu? Então o agronegócio teve esse prejuízo aí, cana-de-açúcar liderou o prejuízo, mas também tivemos prejuízos no setor de hortifruti, no setor de bovinos também. Então, infelizmente, o prejuízo é muito grande e ainda está na parcial. A gente ainda tem um prejuízo parcial, esse número pode, infelizmente, aumentar. O governo de São Paulo continua investigando a origem desses incêndios que aconteceram na cidade de São Paulo e também no interior. E já se sabe que podemos ter ligações de pessoas com a facção criminosa que atua em São Paulo. De acordo com o balanço da Polícia Paulista, 4 pessoas já foram presas. Inclusive, o governador destacou que uma dessas pessoas foi flagrada em um vídeo com gasolina ateando fogo, ou seja, incêndio totalmente criminoso, infelizmente. Então, o governo está investigando, montou uma força-tarefa para investigar a origem desses incêndios e, assim, infelizmente, suspeita de que grupos criminosos estejam por trás de tudo isso. Não há ainda a informação oficial, pelo menos, de uma ação orquestrada. Não há ainda essa informação, mas o governo não está descartando nenhuma possibilidade. As investigações continuam. Até o momento, 4 pessoas foram presas. É possível que outras pessoas, com o avanço das investigações, também sejam alvos aí da Polícia de São Paulo, mas nesse momento 4 pessoas estão presas. R$ 1 bilhão, Wilker, você imagina um prejuízo enorme desse. E o que mais me impressiona também, Wilker, é que as pessoas que cometem esse tipo de crime parecem que acham que não vão ser prejudicadas. Parece que elas estão assim fazendo algo que, vamos dizer assim, eu não vou ser atingido por isso, eu não vou ser atingido por isso, isso não vai me afetar. E na verdade o que a gente tem percebido é que todo mundo paga o preço por causa desses incêndios e dessas ações criminosas. A gente viu, por exemplo, que essas fumaças que atingiram Goiânia, Brasília, que a Lohane trouxe agora há pouco, elas vieram de todo o país, do Amazonas, vieram também de São Paulo, enfim, foi um conglomerado, vamos dizer assim, de fumaça que veio de todo o país e atingiu aqui a nossa cidade, que também passa por queimadas. Ou seja, incêndio não tem acepção de pessoas. Infelizmente, todo mundo passa pelo prejuízo e essa ação precisa sim ser condenada e tomara mesmo que a polícia consiga descobrir a origem de tudo isso e punir, logicamente, os responsáveis, viu, Wilker? É tudo preliminar ainda, né? Tem gente falando sobre o envolvimento de facções criminosas, outros falam sobre o envolvimento de fazendeiros. Fato é que tem muita coincidência, né? Em várias partes do país, o incêndio começando em 2 dias, um território tão grande sendo dizimado pelo fogo. Exatamente. O prejuízo é para nós todos, como você falou, né? A gente mostrou umas imagens aí enquanto você falava, Fernando, que são assustadoras, né? A imagem do fogo que eu estou falando mais especificamente, é muito assustador a gente ver aquilo ali e pensar que aquilo ali de fato aconteceu aqui no nosso país. É muito preocupante, é algo que sai do controle completamente, não tem nenhum órgão do governo que nesse momento tem capacidade para acabar rapidamente com esse incêndio, depois dele ter se proliferado tanto, essa imagem aí. Isso. Olha só, o perigo, o desespero das pessoas, as vidas que estão sendo colocadas em risco por conta da irresponsabilidade de algumas pessoas. Porque é impossível dizer que esses incêndios, todos eles, foram naturais. Isso aí já está descartado, até porque pessoas foram flagradas ateando fogo em vegetação. Então, a gente precisa, sim, cobrar dos nossos políticos uma ação bem efetiva para que isso sirva de exemplo e não volte a acontecer em outras ocasiões.
Com certeza. Inclusive parece cena de guerra, né, Will? Porque tanto fogo, tanta fumaça, Desesperador, né? Imagina Muito. aquelas pessoas ali, o pânico na hora. Exatamente. Fernando, um abraço para você, bom trabalho por aí. Para você também. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.